Obrigada. E agora a gente tem a palestra do Fábio. Fábio, fique à vontade. É minha. Problema. Não, eu acho que é o F, é o de baixo. É o PDF. Eu acho que sei, será que tá PDF? É, eu acho que seria o de baixo. Será que ele não abre o PDF? Ele não reconheceu o ícone. Mas não, eu posso passar. Não tem problema. Ok. Muito bem. Acho que a gente pode começar, né? Cara, te dar os parabéns, porque a ferramenta ali que tu tá mostrando é uma ferramenta bem bacana e acho que traz uma boa agregação ali ao projeto do Núcleo. Então, a galera deve estar bem contente ali contigo. Até porque a ferramenta continua em evolução. Isso é legal. Um projeto concebeu uma ferramenta, mas não parou por ali. A coisa evolui e precisa realmente de alguém ali mais voltado para tecnologia para isso, porque senão não tem como. E, bom, eu vou falar um pouco sobre adaptação de conteúdo para dispositivos móveis. Esse conteúdo em si é mais voltado a material didático e dispositivos móveis quer dizer que vai recair sobre a questão do e-learning, do aprendizado mobile. Eu tenho como como coautores a Beatriz Wilge e a Silvia Nassar. Será que eu consigo colocar aqui? Ok. Eu tentei dividir aqui uma apresentação em início, meio e fim, 3 partes. Acredito que eu não vou precisar de muito mais do que 20 minutos ou 30, dependendo da discussão. Mas enfim, inicialmente abordando a questão do problema, introdução, alguns conceitos, mas não é a minha intenção aqui ficar martelando em cima de conceitos dessa área, porque acredito não tem por que se gerar tanta discussão com relação a isso, então vou me conter mais nos slides mesmo. A parte central onde eu demonstro a abordagem e o final algumas considerações com relação ao trabalho. Bom, a construção de materiais didáticos para tecnologias de e-learning deve considerar o contexto da plataforma Web 2.0. Na Web 1.0 já sabe-se que a arquitetura de apresentação essencialmente era de transmissão de conteúdo. A partir do momento que se tem a Web 2.0 e que implica também sobre a questão de ambientes de aprendizagem, ocorre uma mudança nessa arquitetura, passa de apresentação para uma arquitetura de participação, migra-se de modelos que até então eram lineares e fechados para modelos que são abertos e dinâmicos e principalmente a questão aqui do papel do estudante, onde ele passa a participar, a produzir e a organizar as informações. A desenvolver, portanto, software ou serviços que seja para a construção de materiais didáticos para aprendizado móvel deve considerar certos padrões que atendam às expectativas do processo de ensino e aprendizagem. O M-Learning ele oferece muitas oportunidades à educação, dentre elas a principal é com relação à mobilidade, isso pode se destacar. Enfim, algumas delas estão aqui também elencadas, como a mobilidade e acesso instantâneo à informação, o uso de inúmeros recursos educacionais. Os estudantes estão em movimento, não apenas fisicamente, mas também entre dispositivos.
uma grande quantidade de aprendizagem ocorre de uma forma, de uma situação diferenciada, e a própria natureza ubíqua da aprendizagem. Então a questão do aprendizado mobile, ele recai sobre como se lida com a informação. Essa é a grande fator ali, o grande fato a se destacar. Ele propicia, na verdade, uma maior facilidade de acesso à informação. A mobilidade em si, ela passa a ter um papel mais importante do que a tecnologia, mas existem alguns desafios nesse contexto. Alguns deles são inerentes à própria tecnologia, como, por exemplo, capacidade de processamento, tamanho de tela dos dispositivos e até algumas aplicações web que possivelmente não vão estar sendo adaptadas para funcionar em dispositivos móveis. E algumas outras, por exemplo, eu coloquei ali relacionada a tablet educacional. O que seria o tablet educacional? Existe um edital do governo, do MEC, que foi lançado em janeiro de 2012. Esse edital prevê o tablet educacional, todos os tablets que estão sendo entregues e distribuídos nas escolas públicas, escolas essas que fazem parte do programa ProInfo. Pois bem, isso já foi há algum tempo atrás, em 2012. Janeiro de 2012. E a gente sabe que em tecnologia a coisa é muito rápida, acontece de forma bastante agressiva. Então, escolas que talvez receberam esse tablet no início desse projeto lá, não estão dispondo dos mesmos modelos que estão sendo entregues agora para as escolas que estão recebendo, por exemplo, atualmente. Então, já existe uma certa preocupação. Viu aqui o Adiel falando, a questão que a gente colocou aqui, a gente queria um negócio que funcionasse mais sem necessidade de ficar vinculando a uma plataforma, a um sistema que pudesse ser... Enfim, isso ali já gera esses tipos de discussões. Poxa, o mesmo instrumento que a gente teve lá não é o mesmo instrumento de agora. Ele já tem, o atual tem mais recursos, o sistema é o mesmo, mas porém numa versão atualizada. E aí, como é que fica essas coisas? A gente começa a ter que quebrar um pouco a cabeça nesse sentido. E aqui eu coloquei duas informações, só duas notícias, com relação à importância de por que a gente está querendo tratar a adaptação de material didático para mobile. Uma delas, a primeira, é referente a um edital que foi lançado pelo MEC também, mas foi esse ano, em setembro, e eles tinham uma proposta para empresas e pessoas que estavam dispostas a estar desenvolvendo algum aplicativo que se enquadrasse em uma das categorias, por exemplo, enriquecimento curricular, capacidade de capacitação de professores, desenvolvimento de alunos especiais, e esses aplicativos que seriam selecionados, eles teriam que ser disponibilizados gratuitamente no Google Play, coisa e tal, enfim. E um outro projeto de lei que foi votado no Senado, né, recentemente por uma comissão especializada e tem algumas informações até bastante ambiciosas. Eles estão prevendo que até o início do ano letivo de 2008, pelo menos metade dos alunos das escolas públicas tem um dispositivo móvel à disposição. E até o início do ano letivo de 2023, que todos os alunos, a partir do sexto ano em diante, tenham um dispositivo móvel à disposição nas escolas. Enfim, ainda é um projeto de lei, para isso virar lei tem que ser votado, né, na Câmara e... talvez esse texto possa sofrer algumas alterações. Mas o que eu quero trazer aqui não é nem a questão o que o MEC, o que o governo está fazendo ou não com relação a isso. Entregar um tablet é muito fácil. A questão é, existe essa preocupação de estar trazendo tecnologia realmente, deixar acessível a estudantes de escolas públicas de uma forma geral, está sendo inserida na educação. Porém, como fazer uso dela é que é a grande questão. Nesse primeiro informativo, onde eles abriram bastante a questão enriquecimento curricular, capacidade de professores, capacitação de professores, desenvolvimento, não é algo muito específico. Eles estão amplos. Não há ainda alguma forma para que diga, olha, o tablet é muito bom se tu usar desse jeito, no
na sala de aula, com professoras, não existe isso. Então a gente percebe que tem um interesse, existe investimento para isso, mas ainda é um pouco difícil. Tem algumas questões ali que precisam ser trabalhadas para tentar vencer as dificuldades. Bom, o objetivo desse trabalho então é, usufruindo de novas tecnologias para aperfeiçoar práticas e estratégias educacionais, propor um modelo de material didático para aprendizado móvel. A motivação principal disso é no projeto do qual eu faço parte, que é a RedeTech Brasil. Esse projeto ele tem como objetivo a expansão e interiorização da oferta de educação profissional a nível técnico e na forma de ensino à distância, além de atuar com pesquisa, avaliação, capacitação de professores e gestores e acompanhamento e validação de material didático dos cursos que fazem parte da rede. Nós optamos em olhar duas possibilidades. Uma delas é com relação ao formato de publicação EPUB e a outra é tratar as informações como aplicativo que são instalados nos dispositivos. Bom, o formato de publicação EPUB ele está ganhando bastante importância. Existe uma comissão formada por vários países e que estão adotando como um padrão para a publicação de informação em meio digital na forma de e-book. E ele está na versão 3. Essa versão ele teve consideráveis modificações comparadas às anteriores, ganhou bastante interatividade, mas ainda requer maturidade. Não é uma coisa assim que, ok, vamos usar o EPUB na versão 3 que vai ser uma maravilha. Não é bem por aí. Nem todos os dispositivos atuais vão estar suportando isso, mas ela promete ser algo assim que vai estar crescendo bastante. Então nós optamos por trabalhar com o conteúdo na forma de um aplicativo. E aí, duas possibilidades também se abriram. Tratar aplicações nativas ou então tratar esse conteúdo dentro de aplicações que são baseadas na web. Ambas têm prós e contras. Nós acabamos optando pela segunda, tratar os aplicativos baseados na web, tratar o conteúdo sendo adaptado em aplicativos baseados na web, porque ele pode ser acessado por qualquer browser. Isso para nós dá uma liberdade maior. E dispensa também a necessidade de se adaptar a aplicação para cada um dos sistemas operacionais existentes no mercado. Isso aí é um grande problema. Desenvolver para um dispositivo e depois subsequente para outros não é legal. Então a gente ganhou alguma coisa ali nesse sentido. Com relação a recomendações, já que nós vamos estar trabalhando com uma aplicação e levando conteúdo didático para dentro de uma aplicação, o que a gente poderia estar olhando, o que diz na literatura, o que a gente encontra na literatura com relação a isso? Algumas considerações eram que deve-se seguir uma abordagem ágil, usando janelas de desenvolvimento curtas, assegurar a entrada de design gráfico adequado ao longo do projeto, estabelecer características e prioridades mais adequadas ao desenvolvimento da aplicação, enfim, uma série de recomendações, e nós colocamos as principais aqui que nós tínhamos levados em consideração nesse projeto. Uma arquitetura para nós mais ou menos se baseou nesse modelo. Nós tentamos dividir algo em três níveis na verdade. Na parte inferior, na base, onde há toda a parte da concepção do material didático em si, existem equipes, diferentes pontos. De um lado existe a questão do design educacional, do outro as instituições que propriamente têm os professores autores desse material. Entre eles se estabelece um processo que desse processo é que surge um caderno, um material didático. Esse material didático ele teria que ser adaptado para uma aplicação. Essa aplicação tem que ser disponibilizada de alguma forma e no nível superior um aluno, um usuário que seja, um estudante na verdade, estaria acessando e instalando no seu dispositivo. Nós definimos como plataforma, como sistema para estar desenvolvendo a plataforma Android. Isso em função do quê? Do número de dispositivos existentes no mercado, a natureza das tecnologias, a questão de pesquisas que também existem no meio acadêmico
e um framework para desenvolvimento, assim como outras ferramentas. O modelo então que nós propomos é com base nessa árvore. Nós temos um caderno, um material didático que é concebido, todo o conteúdo é disponibilizado ali na forma de aulas, então nós tentamos abstrair isso para aquela estrutura, onde existe um curso, existem disciplinas e dentro das disciplinas existem aulas. E dessa forma tentar fragmentar o texto em cada uma das aulas. Nós também conseguimos, por meio dessas telas, que na verdade são wireframes, tentar estruturar a informação e para se ter uma boa visibilidade do que seria o conteúdo, a estrutura do conteúdo em si em cada uma delas. Nós temos três telas. A primeira basicamente serve para se ter um roteiro do que seriam as aulas. Na segunda você entra no conteúdo do que tem em cada aula. E na terceira é onde tem propriamente o conteúdo. E ao lado tem um fluxograma de navegação. O que um usuário, o que um estudante pode estar fazendo de uma tela para outra e como seria essa navegação, esse fluxo. Aqui tem algumas telas do protótipo em si, a gente selecionou um caderno para isso, mas também já está numa versão mais atualizada. Essa aqui foi uma das primeiras que nós fizemos, mas eu não tinha ainda disponibilizado nada para publicação, então a gente usou as primeiras versões mesmo. Com relação à avaliação, nós tentamos avaliar esse protótipo, mas não de uma maneira conclusiva, portanto não tem dados quantitativos aqui para analisar estatisticamente. Nós tentamos pensar na avaliação como algo para termos um feedback do que nós estamos fazendo, já que nós estamos caminhando por algo que é novo e não temos muito de onde tirar informação de experiências feitas com isso. Então, essa avaliação funcionou para esse motivo, para essa finalidade. É um feedback, ver o que existe realmente ali que pode de repente estar sendo melhorado. E foram pesquisados na verdade entrevistados alguns estudantes, onde nós tentamos observar alguns pontos com relação à usabilidade, apreensabilidade, inteligibilidade, a atratividade, eficiência, adequação e aspecto pedagógico. Mais ou menos esses pontos eles estão baseados esses pontos sim, eles estão baseados na norma ISO 9126 e que ela tem por objetivo validar a qualidade do software. Mas a gente entende que isso aqui não é realmente o ideal, né? Mas é o que é uma ferramenta, um instrumento que nós dispomos, então era algo que nos serviu. Os dois itens que chamou a atenção foi a questão da apreensabilidade, inteligibilidade e atratividade. O primeiro que recai sobre a capacidade do protótipo de ser compreendido. O estudante utilizar esse protótipo, como é que ele pode estar realmente compreendendo, entendendo essas informações que existem nele. Um estudante ele apontou que que teve dificuldade em navegar pelo conteúdo. Outros 5 relataram que algumas imagens estavam com baixa resolução. E outros 2 eles sugeriram que poderia ter algum recurso para ajustar o tamanho da fonte, o que é bem comum na leitura de EPUB em e-readers. E com relação ao outro ponto, que envolve características que possam atrair um potencial usuário para um sistema, a maioria acabou respondendo que pode ser adicionado novos recursos a esse tipo de protótipo, principalmente com relação ao compartilhamento de informação. Bom, como considerações, utilizar tais dispositivos, utilizar dispositivos móveis apenas para acessar um conteúdo que se apresenta, em sua maioria, de forma estática, é deixar de explorar os potenciais inerentes à educação móvel. Aqui está a questão que nós estamos tentando trabalhar por esse caminho. São paradigmas diferentes. Quando tem um ensino EAD, o estudante ele está num computador, numa sala, não tem a questão da mobilidade, o próprio dispositivo ali ele se difere um pouco do que é um dispositivo móvel. Muda-se um paradigma, a gente não pode continuar com as mesmas metodologias existentes no outro. E se não
explorar esse novo ambiente, a gente não está fazendo uso do que ele pode ter realmente nos dar de potencial. Então, é por aí que a gente está tentando buscar algo. E o protótipo desenvolvido, ele é uma tentativa de explorar a educação no contexto móvel, ainda que em fase inicial a gente salienta que, conforme os resultados, adaptar material didático para dispositivos móveis não é uma tarefa muito simples, ela é uma tarefa complexa, requer um esforço de pesquisa, mas esse esforço ele pode ser compensado pelos próprios benefícios gerados à educação. Eu tenho algumas referências aqui que eu também utilizei. E é isso. Obrigada, Fábio. Alguma pergunta? Vem, mas tem que vir, Maírla. Senão não grava. Oi, Fábio. Na verdade, eu queria saber se com qual público vocês estão usando, o protótipo já está em uso e qual público que está sendo usado, criança, ensino fundamental, médio, rede pública, rede particular, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Tá, vamos lá, na questão do projeto. A gente está na prototipação, porém vão ser disponibilizados no próximo ano cadernos didáticos adaptados por esse projeto, com essa abordagem, para uma escola técnica de Brasília. E ela vai ser a primeira, vai ser algo piloto para nós. E dali é que a gente realmente vai tentar avaliar melhor a coisa, ver realmente o que pode estar sendo melhorado, ou por onde a gente pode estar caminhando ali de forma melhor. Mas a princípio a gente está ainda no protótipo. E são só estudantes de nível médio. Infelizmente estamos ainda um pouco fechado a coisa, não tem muito mais. Nada impede que futuramente não possa ser usado para qualquer conteúdo didático que seja. Não tem necessariamente a obrigação de ser para ensino técnico, por exemplo. Na realidade, enquanto o Fábio falava, me veio, porque eu formei em biblioteconomia, resolvi fazer outra graduação bem maluca, assim, né? Voltei aqui para fazer letras libras. E daí uma coisa que a gente vivencia muito no curso, a gente percebe assim mais concretamente, é a dificuldade que os surdos têm de acompanhar a educação, né? E aprender, porque o material todo é língua portuguesa, né, em geral, e é a língua que não é materna deles, enfim, não geralmente a segunda língua, a língua portuguesa, e muitos deles nem têm, são semi-analfabetos, né? E daí eu fiquei imaginando como é que tu falou, chama de caderno, né? Então eu fiquei imaginando esse caderno, e eu fiquei pensando no que eu tenho vivido em sala de aula, de ser que esse conteúdo tivesse multimodal, acessível, mas multimodal no sentido de não só textual, tivesse ilustração, isso, tivesse vários elementos ali, que eu acho que já engrandeceria a riqueza para ter um pouquinho mais de acesso para essas pessoas, porque a gente sabe que é super complicado tu pegar, seria um material bilíngue, né? Bilíngue, porque imagina tu pegar todo o material, todo esse caderno e ter que transformar ele em libras, por exemplo. Algumas ilustrações, Então, eu só queria colocar assim que é bacana também pensar um pouco nesse público, porque eles já ficam muito à mercê nas escolas, né? De acessar. A gente sabe que é um caos isso, porque às vezes o professor não está preparado para lidar com esse aluno, às vezes não tem intérprete, ou o intérprete, o papel dele é apenas interpretar, e ele tem que estar junto com o professor pensando em materiais adaptados, e daí seria bacana assim, ter um olhar também sobre isso. Eu acho bem pertinente a colocação. Acho que é bastante possível de se explorar isso. A ideia de estar trazendo esse conteúdo nesse formato foi justamente para tentar sair do que existe no modelo EAD, que é algo, por exemplo, se tem um repositório, um ambiente virtual, que não deixa de funcionar como repositório, onde material vai ali sendo bombardeado, só que o que é esse material? São slides, são apresentações,
são textos em PDF. E aí, ok, lê e como é que tu interage com esse material? O que a gente está querendo tá fazendo aqui é justamente dar um pouco de interação nesse sentido. Não, até então no PDF tu vai ter um link ali que vai te levar para um vídeo, talvez. Por que não trazer esse vídeo já aqui no material e possibilitar que esse vídeo possa estar sendo executado ali sobre o material? Ou então, ter objetos de aprendizagem, que, enfim, é nesse sentido. E para isso a gente teve que fugir um pouco da questão do EPUB, porque ele ainda se prende nessa questão da rigidez, um pouco frio, né, no sentido da interatividade. Acredito que ele possa estar melhorando bastante ao longo do tempo ali com essa versão nova, mas ainda vai demorar. Essa questão que tu levantasse de tornar as coisas um pouco mais acessíveis para um público em si, não só para alunos em específico, mas para todos os alunos, é bastante interessante, mas eu acho que o grande entrave ainda não é nem a tecnologia, é a questão de como é a cultura em sala de aula. Eu tive há pouco tempo num evento e um professor lá trouxe uma informação assim que eu achei, não me deparava com ela. Ele disse assim, que hoje os professores que estão chegando na sala de aula, os novos professores que seriam os responsáveis, por exemplo, para estar trazendo a tecnologia, porque eles já são familiarizados com ela, vivem no dia a dia, eles não fazem. Então a gente vê assim, que a hora que a pessoa cai ali naquele universo, que o professor se depara com a sala de aula, mesmo ele sendo alfabetizado digitalmente, ele vai ficar conforme o meio ali. Então, assim, a primeira vai ter que, eu acho, haver uma mudança nesse sentido, porque aí a coisa pode realmente melhorar bastante. Mais alguma pergunta? Não? Então, Fábio, muito obrigada pela sua participação. E a gente fecha esse bloco e reabre às 2h com a criação que foi feita durante, não, acho que às 2h30 ou às 3, não me lembro, às 3h, com a criação, né? Eu gostaria que todos estivessem presentes, porque vai ser, não, o TN é o último, a criação que foi feita durante esses 15 dias, né? Essa criação. Então, eu gostaria que todos estivessem presentes. Muito obrigada.